Muito antes de Constantino e muito antes do Concílio de Nicéia, esse negócio de trindade já existia. E os pais da igreja já falavam sobre esse negócio de trindade. Clemente de Roma, que viveu entre 35 e 97 d.C., falava da Trindade. Dizem que ele foi batizado pelo próprio apóstolo Pedro. Clemente acreditava na Trindade. Ele escreveu: "Não temos nós, todos, um único Deus e um único Cristo, e não há um único Espírito da graça derramado sobre nós?" Além disso, ele defendia a doutrina de que Maria era virgem e era a mediadora entre Deus e o homem. Ou seja, Clemente de Roma, embora dizem alguns que ele fora batizado pelo apóstolo Pedro, defendia toda a mariologia que se conhece. Mas é engraçado que, mesmo ele tendo sido discípulo de Pedro, como muitos acreditam, no mínimo ele ouviu a pregação de Pedro. E se ele foi mesmo discípulo de Pedro, como dizem, e fora batizado por este, então Clemente seria uma espécie de herege, porque o apóstolo Pedro não defendia esse negócio de mariologia, virgindade de Maria e etc. Mas como o assunto aqui é trindade, então vamos ficar nesta questão. Inácio de Antioquia também era um outro crente na Trindade. Ele viveu entre 35 e 98 ou 107 depois de Cristo. Diz a lenda que ele foi discípulo do apóstolo João. Inácio de Antioquia também era um outro defensor da virgindade perpétua de Maria. E todo esse lance de mariologia, como se acredita no catolicismo, Inácio de Antioquia também era um fervoroso crente. Tudo isto é muito antagônico, pois seu mestre, o apóstolo João, nunca defendeu tal heresia. Entre seus ensinos estaria a ideia de que o Espírito Santo não existe e que o Pai e o Filho, o Espírito Santo, seriam a mesma pessoa. Só que é complicado porque, ao mesmo tempo, Inácio de Antioquia defende que o Espírito Santo não existe, ele defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam a mesma pessoa. Justino Mártir viveu entre os anos 100 a 165. Ele, claro, defendia a teologia ou doutrina da Trindade. E, como não poderia deixar de ser, Justino Mártir também defendia a virgindade perpétua de Maria. Ele diz que, mesmo depois de Maria ter dado luz a Jesus, ela continuou virgem por toda a sua vida. É claro que isto não aconteceu, mas, voltando ao assunto da Trindade, Justino Mártir defendia todo o conceito teológico da Trindade. E este conceito foi fazendo escola, criando seguidores, até chegar em Atenágoras. Atenágoras viveu entre 133 a 190 d.C. Este foi um árduo defensor da Trindade. Atenágoras tinha uma frase. Ele dizia, abre aspas, "A unidade é formada destes três, o Espírito, o Filho e o Pai", fecha aspas. E ele continua, dizendo o seguinte, abre aspas, "Nós reconhecemos um Deus, um Filho e um Espírito Santo, os quais são unidos na essência", fecha aspas. Essa essência aqui que Atenágoras diz é a essência carnal e almística de ele sendo uma só pessoa.
São 3 deuses, 3 deidades. Não tem como não falar que Atenágoras também era um defensor ferrenho da teologia mariólatra. Irineu de Lyon também defendia a Trindade. Irineu de Lyon viveu entre 130 a 202 d.C. Irineu de Lyon escreveu muitas obras, mas a mais conhecida entre os teólogos é sua obra intitulada Contra Heresias. Esta obra dispõe de 5 volumes e foi escrita por volta do ano 177 d.C. Nesta obra, ele defende a concepção da Trindade, que ele chama de Trinitas, e também é defendida a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, que Maria teria morrido virgem, mesmo depois de ter se casado com José. Hipólito de Roma é um outro defensor da Trindade. Ele viveu entre os anos 170 a 286 d.C. Hipólito de Roma dizia que a Terra é movida por 3 elementos, que eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Infelizmente, ele era um outro defensor da virgindade perpétua de Maria. Cipriano de Catargo também defendia a Trindade. Não temos a data de seu nascimento, somente a provável data de sua morte, que seria entre 258 d.C. Como ele era o defensor da Trindade, que ele chamava também de triunidade, ele dizia que tudo dependia destas crenças. E Cipriano de Catargo também defendia a virgindade perpétua de Maria. Ele também defendia a questão de ela ser medianeira entre Deus e os homens. Tertuliano de Catargo também formulou esta questão da Trindade. Ele viveu entre os anos 155 a 220 d.C. Ele havia usado o termo Trindade ou Trinitas 113 anos antes do Concílio de Nicéia. E ele relata em suas obras este ensinamento trinitário. A sua menção original em latim sobre a Trindade é mais ou menos assim: In quo est Trinitas unius diunitatis pater et filius et spiritus sanctus. Traduzindo para o português, vai ser mais ou menos assim: no qual está a Trindade de uma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o contrário do que era costumeiro na época, Tertuliano de Catargo nega, graças a Deus, a virgindade perpétua de Maria. Deste modo, ele entende que os irmãos de Jesus Cristo são filhos nascidos de Maria. Portanto, Maria não teria morrido virgem. Um outro pai da igreja, chamado Teófilo, que morreu mais ou menos em 186, também defendia a Trindade. Ele usa a expressão usos da Trindade em uma de suas cartas, e isto 50 anos antes de Tertuliano e Eurígenes usarem este termo. Ele usa a seguinte frase para se referir a isto, abre aspas, os 3 dias que estão antes dos 3 luminares da criação. São tipos da Trindade, triados de Deus. Fecha aspas. Teófilo defendia abertamente em seus escritos a divindade de Jesus, aliada com a divindade de Deus. Ele também escreveu, abre aspas, o Filho é o não ao modo pelo qual os poetas e mitógrafos falam dos filhos dos deuses nascidos por união carnal, mas enquanto verbo imanente, que desde sempre está no coração de Deus.
E quando Deus deliberou fazer o que desde sempre desejou, e engendrou o Verbo emitido como primogênito de toda a criação, que não é senão o Verbo imanente. Teófilo também era um outro defensor da doutrina mariólatra. Orígenes de Alexandria, que viveu entre 186 a 254, menciona o termo trindade, a tradução latina que ele estudava. Ele também menciona o termo ao considerar que o batismo de salvação não está completo a não ser que seja exercido pela autoridade da Excelentíssima Trindade. E segundo ele, a Excelentíssima Trindade é constituída pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Orígenes de Alexandria dizia o seguinte: assim temos ajuntado o nome do Espírito Santo ao Deus Eterno e ao seu único Filho. Não nos esqueçamos que Orígenes de Alexandria também defendia a teologia da doutrina dos apocatastazes. A doutrina do apocatastazes era a doutrina herética que diz que todos serão salvos, até mesmo Satanás. E este conceito era muitíssimo divulgado pelos papas católicos. Quando se estuda teologia, como fazem muitas pessoas, dependendo da faculdade que esta pessoa fará teologia, automaticamente ela vai aprender a teologia segundo o sistema religioso teológico da qual a faculdade ou o professor pertence. Então é complicado esse negócio de teologia, da forma como se é feita, porque não é uma teologia imparcial, não é uma teologia libertária, não é uma teologia didática e factual, é uma teologia tendenciosa pelo lado religioso. Então, dependendo do tipo de teologia que a pessoa faça, ela vai defender um sistema religioso XYZ. E nós vimos aqui que estes patronos da igreja, que são tão adorados, idolatrados pelos teólogos e religiosos, na maioria era uma cambada de herege que defendia conceitos complicados, se colocarmos estes conceitos no Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. Nós reparamos aqui que antes de nascer, no ano 313, o que é conhecido como catolicismo romano oficialmente, já era tido este conceito doutrinário católico ainda nos primeiros séculos, bem antes de ser formulada a doutrina católica como se conhece, a partir de Constantino. Então, a Igreja Católica não nasceu exatamente em 313, ela nasceu bem antes. Todo o seu conceito, toda a sua doutrina já vinha há mais de 2 séculos antes de sua formulação. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.